Então, hoje é a minha vez. Mas eu só tenho 15 minutos, então as crianças me ajudaram para poder ser breve. Ou dificultaram, talvez, né, para ser breve. Então, hoje é um dia muito especial, um dia que as mães vão ser já foram homenageadas, abençoadas pelos seus filhos, cada mãe aqui. É um dia que Deus nos deu para ser honrados, né? Porque todos os dias a gente abençoa, a gente cuida, a gente entrega, né? Como o Arno falou, a gente entrega as nossas vidas para os filhos. Quantas vezes, quantos anos, né? A gente não compra nada para a mamãe, só sapato para as crianças, né? A mamãe ainda serve e as crianças recebem tudo que precisa, né? E isso é uma alegria muito grande, verdade, mamãe? Poder fazer isso. A gente abre mão de muitas coisas para abençoar os nossos filhos e com muita alegria. Então, o que me ficou muito importante esses dias, quando comecei a preparar, a pensar sobre as mulheres, em geral, não só as mamães, né, que tem aqui moças que ainda não são mães, aquelas que ainda vão ser mães, aquelas que talvez nunca conseguiram ser mães, mas todas são mães espirituais, né? Isso Deus deu o dom para cada uma. E mães de muitos filhos. E qual que é a importância de uma mulher? Quando você dá, isso a gente já fala muitas vezes, mas realmente é assim. Quando o homem dá uma semente para uma mulher, ela dá um filho, né, para ele. Quando o homem dá uma casa para uma mulher, ela dá um lar aconchegante, gostoso para a família. Quando você dá uma ideia para uma mulher, ela começa a pensar, às vezes nem dorme direito, e ela te dá um programa, ela já te dá uma preparação para fazer acontecer, né? Pode surgir uma fábrica, um projeto maravilhoso de missões ou de outras coisas. Então, Deus deu habilidade para a mulher para transformar situações que talvez hoje estejam difíceis, estejam pesados, às vezes situações que não têm solução. Deus deu para a mulher essa habilidade de transformar, né? Às vezes uma casa cheia de dificuldades, de caos, de brigas, a mulher sábia, diz a palavra, ela edifica a sua casa. Então a mulher sábia que busca o Senhor, ela tem habilidade com o Espírito Santo, né? Porque sem o Espírito Santo, ela também tem a habilidade de destruir, de acabar, de fazer um caos na casa, né? Que uma mulher briguenta é pior do que a goteira que cai do teto, né? Então, mas essa habilidade com o Espírito Santo de transformar situações. Amém? Essa é a bênção. Hoje estou falando das mulheres. Os homens têm muitas habilidades e muitas mesmas também, né? Mas hoje estou homenageando e abençoando as mulheres. E com certeza com o marido, com o homem de Deus ao seu lado, os dois juntos, não tem ninguém que segure, né? Porque quando 2 ou 3 estão unidos, não haverá empecilhos, né? Unidos em Deus. Eu queria ler com vocês sobre Maria. Pensando sobre mãe, qual mulher melhor? Né? Eu até perguntei para alguns, mas qual mulher? Maria? De novo, Maria? Mas quem não sabe já a história de Maria? História de Natal? Não. História que transformou o nosso mundo. História que transformou as nossas vidas. Transformou
o nosso ambiente, transformou tudo, né? Então, você pode ler, abrir em Lucas 1, 26. É uma história conhecida por todo mundo, né? Eu acho que por todo mundo, mas é muito rica de ler e estudar de novo. Né? Quando eu li de novo, eu estudei um pouquinho mais, disse, nossa, tem muito mais do que eu estava imaginando. Porque cada vez, quando você abre a Bíblia, mesmo que você já tinha lido uns 1000 vezes essas histórias, Deus sempre fala de novo, Deus sempre tem algo novo, né? Porque a Bíblia é viva e eficaz, e ela sempre ministra algo novo ao nosso coração. Acharam? Então, vamos ler juntos aí. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Pode pensar junto, ler junto. O anjo veio e disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito agraciada, abençoada. O Senhor está com você, Maria. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou, não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Desculpe, eu estou lendo na linguagem de hoje. Está aqui também? Não? Acho que eu vou mudar, então. Não vou. (35), né? Eu nem me toquei, eu devia ter falado, senão a gente fica confuso, né? Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Acho que eu vou ler até aqui só, senão vai tomar todo o meu tempo. Então, Maria era uma mulher, um exemplo de Deus. Um exemplo que ele usou para cumprir a promessa que ele já tinha sobre essa terra, né, sobre os seus filhos faz muito, muito tempo. Como eles estavam ausentes de Deus, agora que nós estamos lendo Ezequiel, sempre confundo com Ezequias, mas é Ezequiel, a gente vê como era uma confusão total, né? Distantes de Deus. Incrível, né? E quem realmente anda sem Deus é um desastre só, né?
E essa promessa que Deus já tinha dado faz muitos anos para o mundo, essa salvação, essa libertação, essa promessa, ela se cumpriu através de Maria. Então Deus busca pessoas, Deus busca mulheres e homens que venham a cumprir, que a promessa dele venha a se cumprir através das nossas vidas. Ele precisa, e me chamou a atenção, ele não usa um anjo, ele não usa um rei, ele não usa pessoas extra importantes, ele usa pessoas simples, como você e eu, como Maria. Ela era uma pessoa normal, ela era pecaminosa, como cada um de nós, porque a Bíblia diz que somente Jesus era sem pecado, né? Então ela era uma moça temente a Deus, sim. Ela amava a Deus. A gente não lê nada dos pais, até pensei, não pesquisei muito, mas ela era temente a Deus, ela era submissa aos seus pais. Isso a gente vê porque ela seguia as ordens dos pais. Ela, provavelmente 15 anos, ela já era comprometida ao seu marido, ao seu futuro marido José. E era a época que eles iam, né, se comprometer e casar logo, mas ela era submissa aos seus pais. Ela podia também fugir de casa e dizer não, sei lá o quê, né? Nessa época era mais comum, eu imagino, obedecer, faz e pronto, né? Mas ela, a gente lê que ela era uma mulher, uma moça, né? Imagina, 15 anos, e a gente não gostaria, né, as nossas filhas casar com 15 anos, né? Mas os pais preparavam já aquele que você vai casar e ela ia prontinha para obedecer aos seus pais. Então ela andava nos caminhos certos. E Deus escolheu essa moça temente a Deus para cumprir com a sua promessa. Essa era Maria, uma mulher normal, como você e eu, que Deus chamou para transformar o mundo. É tremendo, né, ver. E quando eu penso nessa história, diz, né? O que Deus faz, né? Será? Não sei se eu não ia fugir. Mas, em primeiro lugar, ela era submissa e obediente a Deus. Submissa às suas autoridades. Ela ouvia a voz de Deus e ela fazia o que Deus pedia para ela. Talvez você pense, ou eu penso, mas eu não sou pura como Maria, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, Deus não vai poder me usar, porque eu já não sou mais como Maria, né, que andava em santidade. Porque Maria, a Bíblia diz que ela não tocou em homem nenhum. Como que ela ia engravidar agora? Se ela nem contato com seu futuro marido ela não tinha. Então quer dizer que ela era virgem, ela andava em santidade. E olhando para nós hoje, talvez muitos vêm do mundo, não tiveram essa oportunidade, caíram ou foram até machucadas. Deus santifica. Isso que é a boa notícia, né? Ele nos santifica. Através de Jesus, né, que Ele mandou através dela, Ele veio, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, Ele nos purificou, Ele nos santificou. Nós não temos mais desculpa, amadas, né? Nós somos, na hora que nós entregarmos a nossa vida a Deus, se nos entregarmos, confessarmos e concordarmos com Ele, com os nossos pecados e lançarmos eles para a cruz, nós somos perdoados, nós somos curados, né? Não há mais feridas, a gente não precisa ser vítima de alguma estupro, vítima de maltrato familiar, de qualquer coisa. Nós temos o privilégio
de sermos curadas, de sermos libertas, para que Deus venha e ministre as nossas vidas, para que Deus venha e transforme as nossas vidas, para nós podermos estar aqui hoje como Maria, né? Prontas para ouvir a voz de Deus. Sim, eis-me aqui, eu estou aqui, pronta para servir ao Senhor. Não tenho mais, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz isso, não, eu estou travada aqui, não, eu não posso porque eu estou presa aqui, tem uma barreira aqui, não. Deus nos libertou, Deus nos santificou, nos purificou para ser chamado por Ele. Cada uma aqui é amada e amado, né? Não é só para as mulheres. Cada um aqui tem um chamado de Deus. Cada um aqui é especial. Não pense, essa foi Maria, lá que está escrito na Bíblia. Não, é aqui, e é hoje, é com você, é comigo que Deus está falando. Então, o que Maria fez? Ela ouviu a voz de Deus, né? Ela chegou no seu quarto secreto, ela ficou em silêncio, ela teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Claro, se fosse um anjo hoje, talvez você disse, se fosse um anjo que me aparecesse agora, daí sim, né? E muitos falam, não, se Deus me falar, daí eu vou. Agora, se o pastor falar, o líder falar, não, daí não é Deus. Mas Deus fala através de pessoas, através da nossa liderança, através da palavra, através da Bíblia, né? Basta nos ouvir a voz de Deus, nos aquietar, desligar o celular, desligar as coisas que estão ao nosso redor e ouvir a voz de Deus. O que Ele está falando conosco? O que Ele quer falar? Né? Hoje em dia nós estamos tão perturbados com tantas notícias, né? E eu muitas vezes, quando acordo pela manhã, já penso isso e aquilo, e mesmo sentada num quartinho, sozinha com a minha Bíblia, às vezes eu fico longe com os meus pensamentos, já preparando o dia inteiro, ou a semana, ou aquilo que precisa fazer. Mas entrar no nosso quarto secreto para ouvir a voz de Deus. Não precisa vir um anjo, porque Ele está em nós, Ele fala em nós. Só lê o livro que o Arno escreveu, nós já vamos aprender um pouquinho sobre como ouvir. Amém? Ele fala com você, Ele fala comigo, e muitas vezes eu não quero ouvir o que Ele está falando. Às vezes eu falo, isso foi da minha cabeça, sai, né? Isso não é para mim. E Ele busca corações abertos, Ele busca pessoas, mulheres e homens, não importa a idade, pode ser criança, pode ser mais velhos, idosos, né? 80, 90 anos. Deus busca pessoas que estão atentos ao seu falar e que vão fazer o que Ele quer fazer através das nossas vidas. Porque Ele tem um propósito para cada um. Né? O propósito dele não é somente crescer, estudar, ter uma família bonita, cuidar bem dos filhos, ter dinheiro, fazer uma casa, viajar, tudo que a gente gosta, né? Não é esse o propósito porque nós viemos aqui para a Terra. Ele tem um propósito para cada um, para transformar as nossas vidas e através das nossas vidas aqueles que estão ao nosso redor, né? E transformar, glória a Deus, pela internet, pelo WhatsApp, que a gente pode atingir as nações com muita facilidade, né? Sabendo usar, nos abençoamos e a palavra de Deus é levada para o mundo inteiro. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos ouvir e aceitar a palavra dele, né? Porque Maria, ela podia dizer, não, isso é impossível. E ela disse, como isso vai acontecer?
ela disse assim: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Né? É isso mesmo aqui. Que aconteça o que o Senhor acabou de me dizer. E depois o anjo disse para ela: você é abençoada porque você acreditou o que vai acontecer. Pois vai acontecer porque você acreditou. Então, se eu recebo a palavra, eu ouço a palavra, eu recebo para mim, eu acredito que Deus vai fazer, porque eu posso também pensar, vamos ver, né? Isso é loucura, isso é impossível. É impossível o meu filho se levantar como evangelista, aos nossos olhos muitas vezes. Mas acredite, a palavra de Deus diz, acredite e profetize que vai acontecer, porque nós acreditamos. Amém? E quando Deus vem falar, Ele sempre vem falar com amor. Ele nunca vem. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, não sei se você tem o hábito de anotar, eu gosto de anotar a minha devocional, que senão ela foge assim, né? Mas escrever o versículo que chamou a atenção, escrever o que Deus tem falado para mim. E quando eu escrevo o que Ele fala, Ele sempre fala: filha minha, eu tenho prazer na tua vida, você é especial, você é abençoada, você é favorecida, você é minha filha amada e eu tenho prazer na tua vida. Ele sempre vem com amor. Quando Deus fala, primeiro Ele vem restaurar, Ele vem nos libertar, Ele vem nos derramar o seu amor sobre as nossas vidas. Né? E assim Ele veio com Maria, filha agraciada, filha abençoada, não tenha medo, porque, lógico, ela levou um susto, né? Imagina, um anjo na tua frente, ela levou um susto, acho que nós ia também cair e ficar com os olhos fechados no chão, né? E ela ficou com medo, mas Ele disse: não tenha medo, porque o Senhor estou contigo. Então, quando Deus fala conosco, Ele sempre diz: você é especial, não tenha medo, né? Confia que estou contigo. Você não precisa entender o que Deus tem falado. Você não precisa entender como o que Deus tem falado, sim, mas como vai acontecer. O que você precisa fazer? Simplesmente dizer: eis-me aqui, eu sou a tua serva, eu sou teu servo. Faça comigo o que o Senhor quiser. Amém? Parece muito fácil, e é fácil. Se o Espírito Santo está em nós, né, nós nos jogamos no rio do Espírito, né, e agora estamos no tornozelo, né, mas a gente já quer se jogar, né, você já pode se jogar no rio e andar fluindo no rio e se deixar levar pelo rio do Espírito Santo, porque a obra não vai ser nossa, a obra é dele, né. E mais uma coisa que achei interessante, quando Maria recebeu esse chamado do anjo, foi uma notícia muito estranha, né? Você vai ser grávida, mas você não vai tocar em nenhum homem. É loucura para o mundo, né? Só para Deus, as coisas de Deus são loucura para o mundo, né? E quando Deus fala, muitas vezes são loucura, parece loucura para nós, o que Ele fala. E por isso, ela teve confirmação. Ele foi falar com José, né? Senão ia dar mal, né? Ele foi falar com José, e José já queria fugir também, né? Mas quando ele percebeu, não, é de Deus, isso é sério, não é, ó, ela não teve um caso, né? Não está nada errado, isso foi de Deus. Então, Deus confirma para o José, Deus confirma para o seu marido, Deus confirma para a sua autoridade espiritual, aquele que não tem marido, aquele que não tem esposa.
Deus confirma para a autoridade espiritual que Ele colocou na sua vida. Então, nunca vá, Deus me falou, agora eu vou. A gente precisa procurar uma confirmação de uma autoridade espiritual. E depois não basta só ele, depois ele confirma com Isabel, a prima dela, né? Que já estava grávida, ela era infértil, mas ela engravidou por Deus, né? Por um propósito também, para preparar o caminho para o Salvador. Ele confirma ela. E o que acontece? Eu não ia ler tudo, mas vocês já conhecem a palavra, né? O que acontece quando as dois se encontram? Não tinha WhatsApp, não tinha como, nem tinha telefone para ela contar. Ei, aconteceu isso, aquilo comigo. Um anjo me apareceu. E a outra, para mim também, eu estou grávida. Não tinha nada disso. Eu acho que elas não moravam tão perto para se conversar. Ela viajou para lá. E quando ela chegou, ela não precisou contar nada. Porque o bebê dela já pulou. Por quê? Porque o Espírito Santo, a unidade dos Espíritos, dos dois bebês que já estavam em unidade pelo Espírito Santo, elas já veio a confirmação. E assim é quando nós andamos em unidade. Quando o Espírito Santo se manifesta em nosso espírito, a alegria, né? A gente fica cheio de alegria. E quando dois ministérios andam em unidade aqui, quando a igreja anda em unidade, o teu espírito se junta com o meu espírito, há uma festa, há um louvor, né? Quando eu abençoo outro ministério, ministério profético, ministério evangelista, quando nós andamos em unidade, lá o Espírito Santo se manifesta, e a alegria, o que acontece com Maria, quando essa unidade se manifesta entre as duas, né? Uma unidade de espírito, que não tem explicação, é só do espírito mesmo, né? O que acontece? Ela começa a louvar, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele tem feito grandes coisas, e por misericórdia demonstrando amor. Né? E santo, 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 eu sei de cor por causa da música, né? Não sou muito boa de memorizar, mas é bom por isso louvar, né? Em cânticos, louvar em louvores. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a louvar, nós começamos a engrandecer ao Senhor, nós começamos a esquecer os nossos probleminhas, as dificuldades, as reclamações, as murmurações, não tem mais lugar em nossas vidas. Nós começamos a louvar e a engrandecer o Senhor, porque com certeza ela tinha também motivos para reclamar, ou para murmurar. Eu penso depois, quando ela viajou grávida, né, nem de carro, né, nem de moto, nem de nada, né, só de burro, né? Grávida assim no último mês, tinha motivo para reclamar. Acho que eu ia reclamar um monte, não sabendo nem aonde eu ia nascer, né? Então, eu não vejo na Bíblia que ela era uma mulher que reclamava, que murmurava. Ela sabia, Deus está comigo, Ele está fazendo obra. Se Ele preparou assim, Ele vai me guiar, Ele vai me usar, Ele vai me proteger. Né? Se Deus tem um chamado para a minha vida, então Ele vai cumprir com o chamado. Mesmo que haja dificuldades, e tem dificuldades, mas Ele vai sempre estar conosco. Ele vai cumprir com a sua obra, Ele vai cumprir até o fim aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? E então, concluindo, eu queria assim passar, que Deus tem um chamado para cada um de nós. Mãe, o pai, filho,
aqueles que não são casados ainda, né? Não façam nada sem perguntar para os seus pais. Fiquem longe do outro sexo. Fiquem longe, para depois de casado. Não tenha intimidade. Não toque um no outro. Se você se apaixonar por alguém, fale com a mãe, fale com o pai. Será que esse homem que você tem para mim? Será que essa mulher que o Senhor tem para mim? Porque se você não fizer isso, você pode se dar mal, né? Você precisa dessa cobertura dos seus pais, ou da sua liderança na igreja. Todos aqui têm um apacentador. Todos que quiserem, têm um apacentador, têm um pastor, né? Tem pastor aqui de monte, né? Então, não falta pastor, né? Jovens, procure alguém. Só por uma paixão, não caia na besteira de sofrer depois. Não vale a pena sofrer, não vale a pena. Espere o homem e a mulher certa para a sua vida, né? Depois você tem que trabalhar e batalhar só por causa de um relacionamento que não deu muito certo. Procure a vontade de Deus, procure o agir de Deus, procure a palavra de Deus através dos seus pais. Não caia na armadilha do diabo, né? Hoje em dia é tão fácil, né? Não assista coisas que não vão te abençoar. Então, obedeça aos seus pais, seja submisso à sua liderança. Converse com a sua liderança, qualquer propósito, né? Qualquer palavra de Deus, que Deus manda você fazer. Converse com alguém. Não ache assim, Deus me falou, agora eu vou fazer, né? Espere a confirmação de alguém. E ouça a voz de Deus, né? Em primeiro lugar, ouça a voz de Deus. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te mostrar o caminho, né? Deixa Ele mostrar para onde ir. Porque vale a pena, não vale a pena andar para o lado. Ande no caminho certo. Para que perder tempo, né? Para a direita, para a esquerda, machucar aqui, machucar lá. Anda no caminho de Deus. Sozinho é difícil, mas com Deus, com o Espírito Santo dentro de você, em unidade, nós somos um corpo em unidade, você pode discernir a vontade de Deus e dizer sim, aceite, né? Domingo passado, ao sair aqui, eu pensei, acho que seria bom eu pregar também de vez em quando. Eu sempre falei, não, Deus, não quero. Deixa eu organizar as cultos de mulher, lá eu falo, deixa eu fazer isso e aquilo, isso eu gosto. Mas ministrar aqui, não, Deus. E não sei se foi domingo já, ou essa semana o Arno disse, que tal você dar a palavra domingo? Então, confirmou, né? Não dá para fugir mais. Mas é muito mais cômodo sentar lá e ouvir. Deixa ele fazer a palavra, né? Hoje de manhã eu falei, tá tranquilo, né? Agora tá eu aqui. Mas é assim, e quando Deus confirma, né? A gente pode obedecer, a gente pode entrar, né? No fluir dele. E como Maria, ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Não importa, né? Se eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Se eu ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dEle, todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai cuidar disso, Ele vai cuidar daquilo. Nós temos visto isso na nossa família, na nossa vida, faz 34 anos, 36 Deus tem ministrado, Deus tem cuidado, Deus sempre tem suprido, né? Não que a gente sempre ouviu, mas nós sempre tentamos ouvir, né? E tentamos andar nesse caminho, Ele tem nos abençoado. E não tem coisa melhor do que andar no seu propósito, andar no seu chamado. E às vezes vem o medo, mas o que vai acontecer depois? E na aposentadoria? E agora? O que vai acontecer? Deus completa a obra, né?
até o final. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe, né? E Ele vai cuidar até o fim, né? Então, Deus sempre é fiel. Andar em submissão, crer e agir, né, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Com certeza, Ele tem um propósito para a sua vida. E o primeiro propósito é você ser salvo, você e tua casa. Toda a tua casa será salva. Eu sempre digo, não só salvos, meus filhos não serão só salvos, eles serão ministros. Eu não aceito um filho não ser ministros na casa de Deus. Então aqui estão na frente, né? Lá estão. Eles são ministros, os nossos filhos são servos de Deus, que vão fazer diferença, que fazem diferença. Nossa filha está na Espanha, eu falo para ela, você é missionária na Espanha. Você acha que está lá para ganhar dinheiro? Não. Você está lá para ter um tempo bom com o esposo, está tudo certo, está tudo legal. Nós somos muito felizes, mas eles são missionários lá. E eles oram lá, porque lá quase não tem igreja. Eles oram por aqueles que trabalham junto com eles. Eles são luz lá na Espanha. E Deus se manifesta, né, de uma maneira diferente. E com certeza, os nossos filhos, o propósito deles vai se cumprir, amém? Você crê nisso? Amém. Ou dos seus pais, ou de todos do teu condomínio, né? Coloque o propósito. Deus tem um chamado para a tua vida. Todos do teu trabalho vão ser salvos e vão ser ganhos por Deus, porque nós somos luz aonde nós vamos. Onde Ele nos mandar, nós somos luz, nós somos servos, nós somos ministros. E a sua promessa vai se cumprir através das nossas vidas, né? Talvez uma mãe já orou pelo filho faz uns 30, 50 anos. Agora você vem e fala, Jesus te ama, Ele tem um plano para a tua vida, Ele quer te salvar, né? O propósito de Deus se cumpriu através da tua vida, a oração daquela mãe. E quantas vezes a gente escuta isso, né? Deus mandou alguém no trabalho e ele aceitou Jesus, né? Ele foi salvo e toda a sua casa foi transformada. Não tem coisa melhor, né? E assim Ele nos envia, né? Talvez envia para outro país, para outra cidade, outro estado, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Envia-me a mim, que se faça através do Senhor o que o Senhor tem planejado. Amém? Vamos nos levantar.